No ano de 1997, eu fui para um retiro da Renovação Carismática lá em São Luís, num ginásio. Quando eu estava naquele ginásio, com poucos anos de caminhada, eu já tinha passado por experiências com a oração em línguas, mas eu não orava em línguas ainda. Quando eu cheguei naquele ginásio, que tinha 17 mil pessoas, e aquelas pessoas começaram a orar com toda a força no Espírito, e parecia que eu estava dentro de uma casa de marimbondo, porque o ginásio fazia assim, ó, não é? Eu dizia para o Senhor, eu quero esse dom, eu quero Jesus, eu quero experimentar esse dom, eu quero provar desse dom. Pessoas estão se entregando a Ti por meio dessa oração. Ela já não está causando estranheza dentro de mim. Eu quero isso, Jesus. Meu irmão, e no momento que eu disse isso para Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele veio sobre minha vida de uma forma tão poderosa. Primeiro veio o pranto, o choro, muito choro. É como se o Espírito Santo, como não? O Espírito Santo me lavou. E de repente, eu fui tomado de uma unção tão grande que minha língua não parava mais. Eu não queria mais parar de orar naquela linguagem do Espírito. Até que o padre Robert de Grandes, que estava ministrando o encontro, dizia, agora é a hora do silêncio. E eu acredito que eu estava lá sozinho, né? Oi, ela orando em línguas, porque eu estava tomado por aquela unção. E o Espírito Santo de Deus, por meio da oração em línguas, Ele quer nos santificar. A oração em línguas é uma oração de santificação pessoal. Quando você ora em línguas, você é como uma criança que diz ao pai, Abba, Pai. É como uma criança simples e humilde, que não tem medo de chamar o pai de paizinho, de Abba, Pai. Por isso que muita gente não ora em línguas. Porque no mundo de hoje, nós somos muito egocêntricos. Nós somos muito cheios de nós. Nós somos muito cheios de razões. Nós não conseguimos muitas vezes experimentar os dons do Espírito Santo, porque nós somos muito cheios de pensamentos. Nós queremos tirar muitas conclusões das coisas de Deus, e de Deus nós não tiramos muitas conclusões. Deus é misterioso, e o Espírito Santo de Deus é mistério de Deus. E o que a palavra vai nos dizer? Aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Quer dizer, quem está orando em línguas, ele não está dizendo nenhuma palavra, expressando nenhuma verbalização, nenhum som às pessoas, aos outros, aos amigos do grupo de oração. Mas aquela oração, ela é diretamente ao coração de Deus. Por isso, não adianta as pessoas que estão num grupo de oração, numa assembleia, ficar tentando compreender o que se diz. Porque o dom das línguas, ele é incompreensível, é inexprimível, é inefável. Você não vai conseguir decifrar os sons, porque aqueles sons que brotam no coração da pessoa não é dela. Ela é um instrumento para o próprio Espírito de Deus orar naquela pessoa. É o próprio Espírito de Deus que está tomando aquela pessoa e dando a Deus um louvor devido. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sob a ação do Espírito. Então ninguém entende. Não é para entender. Não é para compreender, é para experimentar. E agora eu quero que você tome comigo Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27. Romanos 8, 26 e 27. Quem puder anotar, anote. Diz assim, versículo 26. Outro sim. O Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém.
mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que prescruta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos segundo Deus. Olha só, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, e nem sabemos orar como convém. Meu irmão, minha irmã, a minha e a tua oração, ela é imperfeita. Nós não conseguimos dar a Deus a devida honra com as nossas palavras, com os nossos louvores. Porque Deus, Ele é tão grande, tão poderoso, tão santo, que não há ninguém nessa terra que consiga dar a Ele a honra devida. E outra coisa, nós temos uma marca de pecado em nós. Nós já temos uma imperfeição em nós, que não nos permite dar a Deus uma oração santa, perfeita. Eu e você, nós somos limitados. E Deus sabe disso. E sobretudo o Espírito Santo sabe disso. E sabe o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo aproveita da minha fraqueza, da tua fraqueza, mas também da abertura que eu dou a Ele, da tua abertura a Ele, e o Espírito Santo, Ele age em nós, dando a Deus o que é de Deus, dando a Deus uma oração santa, porque Ele se empresta de nós para orar em nós, e é Ele mesmo que ora em nós, e dar a Deus uma oração santa e perfeita. Se fôssemos nós mesmos orando com as nossas palavras, nós não agradaríamos o coração de Deus por nossas imperfeições. Mas se o Espírito de Deus ora em nós com gemidos inefáveis, com gemidos inexprimíveis, é o próprio Espírito que ora a Deus. E a oração é perfeita, é santa. Compreenda. Ele vem em auxílio às nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. Com gemidos inefáveis. O grande desejo de São Paulo, que é esse homem da palavra, homem que testemunhou a graça do Espírito Santo em várias comunidades. Ele dizia, 1 Coríntios 14:5, olha que Paulo dizia: de minha parte, desejaria que todos falasseis em língua. Paulo estava dizendo, da minha parte, eu desejaria que todos falasseis em línguas. Por que Paulo tinha esse grande desejo enquanto um discípulo fiel a Deus? Por que ele desejava que as pessoas falassem em línguas? Orassem em línguas? Por quê? Porque ele bem sabia que o Espírito Santo é uma fonte de santificação pessoal. Que uma pessoa que se abre ao Espírito Santo, ao dom das línguas, ao carisma das línguas, ele vai se moldando de acordo com a vontade do Espírito. Um homem e uma mulher que ora em línguas, que tem esse desejo pelo Espírito Santo de Deus, é muito difícil de cair no pecado. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus vai lapidando a sua vida, vai dando norte à sua vida. O Espírito Santo vai dizendo, isso não é bom para você, isso não é agradável para a sua vida. Foge. É por meio da oração em línguas que Paulo desejava que todos falassem, que nós conseguimos uma maior intimidade com Deus. No dia de Pentecostes, diz a palavra em Atos 2, de 1 a 4, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar, num cenáculo. Maria estava ali como aquela que estava para atrair o Espírito Santo sobre os discípulos. E diz a palavra que veio sobre eles um vento impetuoso, encheu a casa onde eles estavam sentados.
De repente veio sobre eles línguas ardentes de fogo, e diz a palavra que eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Os discípulos foram tomados do Espírito Santo, e uma primeira manifestação carismática que os discípulos receberam foi o dom das línguas. Eu fico imaginando Maria orando em línguas, impulsionando os discípulos a orar em línguas. Eu fico imaginando os discípulos orando na unção do Espírito. Por isso, meus irmãos, que quando terminou aquele momento de oração, aqueles homens que eram tristes, desanimados, frios, medrosos, se levantaram daquele cenáculo para penetrar no mundo perdido, com a palavra santa, com a palavra de Deus. Aqueles homens saíram daquele cenáculo cheios do Espírito Santo e lançaram uma palavra de salvação a muitos. Por quê? Porque eles experimentaram do dom das línguas. Eles experimentaram do carisma do Espírito. Eles não ficaram pensando. Eles não ficaram buscando entender. Eles se abriram à ação do Espírito. Olha só o que aconteceu depois de Pentecostes. Nos diz Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 46. Os fiéis da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, profundamente se admiraram, vendo que o dom do Espírito Santo era derramado também sobre os pagãos, pois eles os ouviam falar em outras línguas e glorificavam a Deus. Os pagãos ouviam Pedro e os demais discípulos glorificar a Deus em outras línguas, na linguagem do Espírito. E eles diziam: nós queremos, nós também desejamos, Pedro, o Espírito. Em Atos dos Apóstolos 19:6 vai nos dizer: quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles e falavam em línguas estranhas. Paulo impôs as mãos sobre aquela comunidade cristã, e logo que ele impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre aqueles pagãos, e eles começaram a orar em línguas estranhas. E a pergunta para mim e para você é: isso é invenção da renovação carismática? A oração em línguas é invenção da renovação carismática, sim ou não? A oração em línguas é dom de Deus, gente. A oração em línguas não é dada por homens, não é invenção humana. É dom de Deus, é bíblico. Qual é o conceito do dom das línguas? O dom das línguas é uma oração feita por meio de sons emitidos, movidos por inspiração. Movidos por inspiração. Significa dizer que se o Espírito Santo de Deus não está te movendo, aquela oração não é oração em línguas. Você está produzindo um som seu. A oração em línguas, ela é verdadeiramente uma oração se ela for inspirada pelo Espírito Santo de Deus, movida pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo dá sentido àquela oração. Escuta bem, não se trata de língua no sentido que apresenta a linguística, porque não há conceitos humanos, mesmo desconhecidos. Consiste em dizer palavras que não são propriamente manifestação de um pensamento formulado pela mente. Trata-se de usar a língua, a voz, para expressar ao Senhor os sentimentos que vêm do Espírito Santo. Não é uma formulação humana, da mente humana. Não são sons produzidos por nós, mas é o Espírito Santo de Deus se utilizando da tua língua, da tua voz, dos teus sons para expressar a Deus um grande louvor, uma grande honra. Amém? Vocês estão me entendendo? Amém. O que diz a igreja sobre o dom das línguas? Porque tem gente por aí que quando tem uma oração em línguas na igreja,
se tranca, se fecha, se enrijecem. Isso aí é coisa de protestante. Isso não é coisa da minha igreja. Eu nunca vi isso na igreja. Tem pessoas que na época, no tempo da missa da bênção, quando o padre pede para orar em línguas, as pessoas se trancam, se fecham, não aceitam. Porque acha que esse dom é invenção humana. E quem se abre ao Espírito Santo, quem já provou, sabe que é uma manifestação de Deus. O que diz a igreja sobre o dom das línguas? Primeira coisa que a gente tem que compreender: não importa o que as pessoas vão dizer. Se você ora em línguas, não importa o que vão dizer. O que importa é o que a igreja diz. Não importa. Se alguém pensa ao contrário, se alguém acha que isso é uma bobagem, se alguém acha que isso é uma invenção humana, não importa. Esteja com a igreja. Amém? Olha para o irmão e diga: esteja com a igreja. Siga o que a igreja diz. E não o que os homens dizem. Agora escuta o que a igreja diz. A igreja indica que a oração em línguas é verdadeiramente ação do Espírito. É um dom que provém do Senhor e tem por meta o bem da igreja. O Catecismo da Igreja Católica diz assim: seja qual for o caráter, às vezes extraordinário, como o dom dos milagres ou o dom das línguas. A igreja diz que o dom dos milagres é extraordinário e que o dom das línguas também é extraordinário. Seja qual for o caráter, os dons se ordenam à graça santificante e têm como meta o bem comum da igreja. Acham-se a serviço do amor que edifica a igreja. Isso aqui eu tirei do Catecismo da Igreja Católica. A Igreja Católica está condenando aqui, não está? O dom das línguas? Está condenando, diga assim, ó: ninguém é para orar em línguas. O dom de línguas não santifica a igreja, não é um bem para a igreja. Está dizendo isso? E por que nós ainda temos medo? Porque tinha gente lá no dia da efusão no PHN com medo. Tem gente nos grupos de oração que não aceita. Tem pessoas que se dizem católico e não aceitam. Sabe o que acontece? Que quando nós católicos rejeitamos o dom das línguas, nós estamos rejeitando a origem da nossa igreja. Porque a nossa igreja nasceu pelo poder do Espírito Santo, onde os discípulos oraram em línguas. É você não aceitar a origem da tua igreja. Que a igreja pentecostal é a nossa. É a nossa igreja pentecostal. As outras são extensões aqui, ó. Mas a nossa é a igreja primitiva pentecostal. Quem estava lá? Os discípulos e Nossa Senhora. A igreja nos diz, então, que o carisma das línguas ordena a graça santificante para os fiéis e é um bem para a igreja. É um bem para a igreja. O dom das línguas é um dom para a santificação pessoal. 1 Coríntios 14:4. Aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Meu irmão, põe a oração em línguas na tua oração pessoal. Claro, quando se fala das coisas de Deus, tudo tem ordem. A oração em línguas, ela precisa ter uma ordem. Porque muitas e muitas vezes nós assustamos as pessoas com a nossa forma de orar. O dom por si mesmo, ele já assusta as pessoas. Então nós temos que ter o discernimento na hora de orar, no lugar de orar, como orar. Não é que eu vou restringir o Espírito Santo à minha vontade. Não, mas a gente tem que ter o discernimento
de como orar. Caso contrário, nós, em vez de estar trazendo as pessoas para nós estaremos assustando as pessoas, distanciando as pessoas de nós. Amém? Então, coloque o dom das línguas na tua oração pessoal, porque a oração em línguas é para santificação pessoal. Agora, o que eu queria que ficasse mais gravado na sua mente são essas 3 modalidades do dom das línguas que eu quero que você aprenda. Porque isso aqui é necessário. Existem 3 tipos, 3 modalidades de dom das línguas. O orar ou o louvor em línguas, é a mesma coisa. Orar em línguas ou louvor em línguas. O falar em línguas. O cantar em línguas. Tem 3. O orar ou louvor em línguas. O falar em línguas. E o cantar em línguas. Todos eles é com gemidos inefáveis. Todas essas três modalidades acontecem com esse gemido, com essa oração que nós fazemos costumeiro nos nossos grupos de oração. Só que existe uma diferenciação. O orar ou o louvor em línguas é uma oração sequenciada de palavras, de palavreado frequente, onde a pessoa permite o Espírito Santo em si orar diretamente a Deus. Orar diretamente a Deus. Essa forma de oração em línguas não necessita do dom da interpretação. Ela é para edificação pessoal. Porque a palavra já vai dizer, quem ora em línguas não ora aos homens, mas a Deus. Quem ora em línguas não ora aos homens, mas a Deus. Não é para que as pessoas compreendam, mas é para que Deus compreenda o teu gemido. Então, o orar em línguas, gente, é aquela oração que a gente costuma fazer no início do nosso grupo de oração, no momento do louvor. Vamos orar? Feche seus olhos. Vai orando mesmo, vai orando. Continue orando. É uma oração sequenciada. A pessoa permite o Espírito Santo orar em si mesmo, diretamente a Deus. Não necessita do dom da interpretação nessa hora. É uma edificação pessoal. Continue. Quem ora em línguas não ora aos homens, mas a Deus. Vem Espírito Santo de Deus, sopra sobre nós com gemidos inefáveis. Ora em nós, Espírito Santo. Ora em nós, Espírito Santo. Mais do que compreender, nós queremos experimentar. Nós queremos te experimentar, Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O orar em línguas é uma oração de louvor. Nós acabamos de fazer. Não precisa de interpretação, do dom da interpretação das línguas. Porque nós não estamos orando às pessoas, nós estamos orando a Deus. Amém? O falar em línguas assume a forma de mensagem à comunidade. Neste caso, necessita da interpretação para que a assembleia compreenda a mensagem profética de Deus. Há momentos dentro do grupo de oração ou no encontro, numa assembleia, que nós estamos orando dessa forma, orando em línguas, e a gente silencia. E no meio da assembleia, normalmente alguém começa a falar em línguas, que é diferente do orar em línguas. O falar é como se alguém estivesse assumindo ali uma forma de mensagem, dando uma mensagem à comunidade. É mais ou menos assim, vou tentar exprimir. Oi, ela shire, ela candere, ela shire, ela balá. Oi, ela candere, shire, ela candere, ela shire, ela balá. Oi, ela shire, ela candere, ela shire, ela candere, ela balá. Não é diferente? É diferente ou não é?
não assume mais como se fosse alguém querendo comunicar alguma coisa, do que uma oração de louvor? Sim ou não? Agora, se alguém no momento de silêncio exprimir esse falar em línguas dessa forma, é necessário o dom da interpretação das línguas. Caso contrário, não há edificação da assembleia. A assembleia não vai compreender o que foi aquela manifestação diferenciada. Dá para entender, gente? Então, o falar em línguas assume a forma de mensagem à comunidade e precisa da interpretação para que a assembleia compreenda a mensagem profética de Deus. Amém? E quando há interpretação, depois daqui a pouquinho a gente vai concluir com isso. Quando há a interpretação, Deus vai suscitar no coração de alguém no meio da assembleia, na primeira pessoa, Deus vai dizer: eu sou o Senhor vosso Deus, eu estou convosco, eu vos exorto a não buscar mais essa vida que vós estão buscando, voltai para mim. É mais ou menos dessa forma. Claro, aí é o Espírito de Deus que vai falar na hora e vai fazer na hora, mas a interpretação é para que a comunidade compreenda a mensagem. O orar em línguas, o falar em línguas e o cantar em línguas. O cantar em línguas é também uma espécie de louvor, sendo que em tonalidade musical. Dá um ré para nós aí, negão. Em tonalidade musical. Aí 1 Coríntios 14:15 diz assim: cantarei com o espírito, mas cantarei também com entendimento. Cantarei com o espírito, mas cantarei também com entendimento. O cantar em línguas é uma espécie de louvor, sendo que em tonalidade musical. Ré. Amém? Dá para entender a diferença? Dá para entender, gente? O primeiro, uma oração de louvor. O segundo, a gente fala em línguas, que necessita do dom da interpretação. O terceiro, cantar em línguas, que normalmente é por meio de uma tonalidade musical. É cantado. O canto em línguas também pode assumir forma de mensagem à comunidade. Se assim for, necessita também da interpretação. Olha, teve uma vez que eu fui num encontro lá em Imperatriz, no meio do momento de silêncio, uma freira começou, mas num canto, um canto tão lindo em línguas, tão lindo. Ela dizia, aquela oração mesmo, né? Aquele canto mesmo em línguas, parecia um anjo cantando. E na hora que ela silenciou, veio a interpretação daquele canto numa palavra profética. Que Deus estava dizendo que naquele meio existia uma pessoa e foi dito o nome da pessoa e que Deus estava curando naquela hora aquela pessoa. E foi confirmado aquela cura por meio do canto em línguas e da interpretação. Amém? Qual é a importância do dom das línguas? Já estamos quase acabando. Favorece a intimidade com Deus. O dom de línguas favorece a intimidade com Deus. Quem ora em línguas não se torna uma pessoa fria. Se torna uma pessoa sensível às coisas de Deus. Você começa a enxergar Deus no seu dia a dia, nas coisas do seu cotidiano. Você começa a enxergar Deus nas pessoas. Você toma intimidade com Ele. Segundo ponto da importância do dom das línguas. Abre a pessoa para os demais carismas, para os demais dons. Quem ora em línguas, ele é uma pessoa aberta para receber o dom de ciência, o dom da sabedoria, o dom da fé, o dom da cura, o dom de milagres. Quem ora em línguas é uma porta aberta para o Espírito Santo fazer o que Ele quer em sua vida. Terceiro ponto. Ajuda a pessoa a orar por determinadas coisas,
das quais a pessoa que recebe a oração foge de colocar na presença de Deus. Problemas interiores, nos quais a pessoa que está recebendo a oração prefere não falar, nem tocar. Muitas vezes nós estamos orando em línguas por uma pessoa, né? Estamos orando em línguas pela pessoa, aquela pessoa que está recebendo a oração tem coisas íntimas dela que ela não quer dizer. E por meio da oração em línguas, e o dom de ciência, os carismas do Espírito Santo, mas pela abertura que você deu ao dom das línguas, Deus começa a falar sobre a necessidade daquela pessoa. Então favorece e ajuda no momento de oração por outras pessoas. É também um dom de unidade entre os irmãos. Gera amor. O dom de línguas gera amor. Você já notou quando a gente termina um momento de efusão do Espírito Santo num retiro, num encontro ou num grupo de oração? Como é que as pessoas ficam? Já notaram? E é o momento que a gente mais ora em línguas, é ou não é? Você dá vontade de dar um beijo no outro, de abraçar o outro. Tem gente que levanta o outro. Cria-se uma amizade muito grande. A efusão do Espírito Santo é o momento mais propício para você ganhar verdadeiros amigos. Porque é um momento que Deus gera amor pelas pessoas. Amém? Ao orar em línguas, a pessoa não fica estática. Isso aqui é importante. Nem entra em transe. Você perdeu todos os teus domínios. Não. Você escuta tudo, você vê tudo. Você começa a orar e para a hora que você quiser. Você aumenta a tonalidade, você diminui a tonalidade. Você deixa na tonalidade equilibrada, você aumenta, você diminui. Você tem todo o controle. Porque não se trata de transe, não é yoga. Não é aquele negócio que o pessoal faz hoje em dia, que vai para as casas, junta os dois pés e fica assim. Já viram isso? Não é yoga. Inclusive, minha gente, essa filosofia da yoga não tem nada a ver com a igreja. Quem fica botando um incenso dentro de casa, subindo aquele incenso dentro de casa lá, aquela fumacinha, com aquela mão aqui, aquele negócio na cabeça, com aquela mão assim, né? Não é oração em línguas, não é dom de Deus. É cultura oriental, não tem nada a ver com o cristianismo. A nossa oração, ela é oração em línguas. E nós não perdemos nenhuma das nossas faculdades. Nenhuma dos nossos sentidos. A pessoa continua no pleno domínio de suas faculdades, sabendo o que está fazendo, podendo perfeitamente controlar o tom da voz, para estar em harmonia com as demais. A pessoa é livre, podendo começar e terminar quando quiser. Amém? Para orar em línguas, primeiro deve-se crer. Meu irmão, tem gente perguntando, como é que eu faço para orar em língua? Oxe, crê em Jesus. Se você não crê em Jesus, pode voltar para casa, não adianta. Fala para o irmão que está aí, se você não crê em Jesus, você vai ficar como um sino, que ressoa, que ressoa, que ressoa, e só faz isso, só vai ressoar, mas não vai receber unção. Não adianta. Diga para ele, tem que crer. Amém? Primeiro deve-se crer, e em seguida, olha, escute isso aqui. Devem ser rompidas as barreiras do medo. Quem tem medo não ora em línguas. Pessoa que no momento da oração fica morrendo de medo, não ora, você não vai orar. Não tem jeito. Se você não afastar esse medo do teu coração, nunca você vai receber esse dom. Dúvidas, gente que fica pensando demais, como que é isso mesmo? Será que, né? Não vai orar. A incredulidade, o respeito humano, Mazinho, eu tenho minha graduação, minha pós-graduação, meu mestrado, não sei o quê. Eu vou me colocar a fazer esse tipo de coisa? Me colocar como um bobo que fica lá, eu vou fazer isso? Questão do respeito humano, eu me colocar a fazer isso? Não é? O apego à autoimagem. Tem gente que tem um apego à autoimagem. Se meus colegas me verem fazendo isso, eu vou ficar de ridículo aqui. Você não vai orar. A boa fama, não. Eu sou, né? Precisa-se renunciar à autossuficiência, gente. Precisa. Para orar em línguas tem que ser como Maria, humilde, dócil ao Espírito Santo. Estou terminando. É porque eu resumi. O dom das línguas exige a atitude de render-se ao Espírito Santo. Preste atenção nisso.
É como uma porta baixa, pelo qual só passa quem se curva um pouco. Dá para entender? Tem uma porta baixa, você só vai passar por ela se você se curvar. Para orar em línguas é isso. Se você não se curvar, não ora. Amém? Tem que ser humilde. Para terminar, a interpretação das línguas. 1 Coríntios 14, 13. Pega aí comigo. Gente, vocês me desculpem, mas é muito complicado a gente dar formação no grupo de oração, que o tempo corre. Tá? 1 Coríntios 14, versículo 13. Amém? Por isso, quem fala em línguas, peça na oração o dom de as Por isso, quem fala em línguas, peça na oração o dom de as interpretar. Amém? Após a profecia em línguas, faz-se silêncio para a escuta da interpretação. A interpretação pode vir pela mesma pessoa ou por outra. Pela mesma pessoa que profetizou em línguas, que falou em línguas na assembleia, ou pode ser por outra. De forma direta, como por uma palavra de profecia, Deus falando diretamente, por meio de uma palavra de profecia, ou também pode ocorrer também a interpretação indireta, por meio de uma visualização. Teve aquela profecia, aquela fala em línguas, aquela palavra em línguas. E aí vem uma interpretação por meio de uma visualização. Alguém teve uma visualização daquilo que Deus estava querendo com aquela fala em línguas. Fatos também que vêm na cabeça da gente, imagens que vêm na cabeça da gente, algumas palavras que brotam dentro da gente, da própria palavra de Deus, tá? Então, a interpretação ela pode ser direta e também pode ser indireta. Os tipos de interpretação do dom das línguas. Tem a interpretação que é verdadeira, quando vem do Espírito Santo. Ela gera no coração de quem a ouve uma unção espiritual, quando ela é verdadeira, um crescimento, uma vontade de buscar Deus, de se entregar a Deus. Tem também a não interpretação, quando ouve naquela assembleia uma palavra em línguas e alguém faz uma interpretação que não vem de Deus, que é uma interpretação sua, da sua mente, da sua razão. Uma palavra que é humana. Então, nós chamamos de não interpretação. E também tem a falsa interpretação, quando o inimigo de Deus, por meio da fraqueza de pessoas que estão na comunidade, nós já passamos experiências dessa forma, o inimigo de Deus se aproveita para dar uma falsa interpretação daquela fala em línguas, daquela oração em línguas. Ela é influenciada pelo demônio. Quando as pessoas não pedem o discernimento dos espíritos. Quando a pessoa não consegue deixar Deus fazer, e muitas vezes com o seu humano ele faz, e muitas vezes deixa até o inimigo de Deus agir no meio da assembleia. Nós temos 3 tipos de interpretação: a verdadeira, a não interpretação e temos a falsa interpretação. Como é que nós vamos conseguir discernir o que é verdadeiro, o que é falso, o que é não interpretação? Por meio do dom do discernimento dos espíritos. Quando é verdadeiro, você dá vontade de você dar um salto para Deus, de você ir nas alturas e clamar a Deus ainda mais. Vem aquele sentimento de alegria dentro de você. Quando é não interpretação e quando é falsa interpretação, o ambiente muda, fica pesado. Você sente que não veio de Deus, você sente que é puramente humano. E também você sente quando não vem de Deus, porque causa constrangimento na assembleia. Amém? É a mesma forma a mesma forma da gente ver como a gente fala sobre a profecia também. É o mesmo sentido. Amém, minha gente? Amém. Agora chegou a hora. Agora chegou a hora. Quem deseja o dom